Salve, salve galera, tudo bem? Sabe a diferença entre uma savana e um cerrado? Conhece uma floresta temperada? E uma pradaria é onde eu compro pão? E o que é o sol da meia-noite? Tá a fim de saber? Então vem comigo. Então galera, savana é um bioma muito rico e diversificado. As duas maiores do mundo estão na África e no Brasil. Savana no Brasil? As savanas são formações típicas de áreas com chuvas irregulares, geralmente com os verões quentes e úmidos e invernos secos e frios. E o aspecto que mais contribui para a existência está na alternância entre períodos de seca e períodos de intensa umidade. Lembrando que a vegetação é menos densa que nas florestas tropicais. E apesar de serem classificados pelo mesmo bioma, savana e cerrado têm as suas diferenças. O cerrado brasileiro é muito rico em espécies vegetais, enquanto na África nós temos o menor número de espécies. Em contrapartida, na savana nós encontramos grandes mamíferos, como leão, girafa, elefante, que são espécies que não existem no Brasil, que são espécies ausentes no Brasil. Outra característica importante das savanas é a presença de folhas grossas e cobertas de cera, e as árvores com cascas muito grossas. Ambas são adaptações para evitar a perda de umidade para o ambiente. Um outro aspecto são os galhos retorcidos nos dois biomas, muitas vezes por conta do solo alcalino, muito ácido, ou dos períodos muito prolongados de seca. Tanto na savana quanto no cerrado existem as queimadas naturais, e elas são causadas pela insolação intensa e a falta de água. Mas tem um detalhe, a síntese resultante dessas queimadas elas se depositam no solo, servindo de nutriente para as plantas que ali estão. E assim elas renovam o ciclo biológico. Portanto, as queimadas naturais fazem parte do ciclo tanto da savana quanto do cerrado. Então eu posso colocar fogo no pasto? O que tem? Aí é que tá, tem um pequeno detalhe. Quando nós somos os causadores da queimada, por conta de expansão agrícola ou urbana, nós estamos interrompendo um ciclo natural, o que vai interferir diretamente nas espécies nativas da região, causando um desequilíbrio ambiental. Já as florestas temperadas, daí elas são chamadas de árvores decíduas ou caducifólias. Isso significa que elas perdem as suas folhas durante a estação seca para reter água. Com o passar do tempo, a menor incidência de luz solar e as quedas de temperatura, as folhas mudam gradualmente de cor, do verde para o vermelho e o amarelo, até que elas caem das suas árvores. E durante os períodos frios elas ficam totalmente desfolhadas e sobrevivem com as reservas de energia que ficam acumuladas, assim aguardando a volta de temperaturas mais altas. Outra muito interessante é a floresta boreal, que também é chamada de taiga, que é um termo russo que significa floresta fria. E elas existem nas regiões mais próximas ao polo. Geralmente essas florestas são extremamente uniformes. E essas árvores têm o formato de cone para evitar o acúmulo de neve em seus galhos. As folhas delas geralmente são acículas, ou seja, muito finas em formato de agulha. E elas são conhecidas como floresta boreal, de taiga e conífera. Já as pradarias são vegetações encontradas em região de clima temperado e é caracterizado por baixa umidade. Nessa região, o bioma é basicamente de gramíneas e pequenos arbustos espalhados, por conta da baixa incidência de chuva durante todo o ano. No passado, elas eram muito utilizadas como área de pastagem, hoje dão lugar à agricultura. No Brasil, as pradarias são chamadas de pampas, ou os campos gaúchos, e elas ocupam as grandes regiões da porção sul do Brasil. E os desertos eles são caracterizados por regiões com pouquíssima chuva e umidade. Por conta disso, pouquíssimas plantas suportam a aridez da região. Geralmente eles são constituídos de areia e rocha, e pouquíssimas gramíneas conseguem sobreviver. Um fator importante para o surgimento de desertos são barreiras naturais que impedem a chegada das chuvas do oceano para o continente. Sendo assim, a chuva não consegue alcançar aquele território e ele torna-se inóspito. Um outro fenômeno muito curioso chama-se sol da meia-noite, que ocorre durante o verão nas regiões polares, tanto norte quanto sul. Por conta da inclinação do nosso planeta, os raios solares atingem aquela região durante todo o tempo. Para entender melhor, se liga nesse vídeo aí.
Legal, né? Agora se liga no outro assunto. Nós vamos dar uma relembrada. Vamos falar dos recifes de corais. Os corais eles são animais marinhos invertebrados e são os principais responsáveis pela formação dos recifes, basicamente formado em um esqueleto de carbonato de cálcio. Daí nós vamos ter dois tipos de corais, o coral duro e o coral mole. A variação entre eles vai se dar pela quantidade de cálcio em cada um deles. Os corais existem geralmente em regiões de águas quentes, límpidas e águas rasas, onde podem receber a luz do sol para que as algas façam a fotossíntese. Tem sido um ambiente intensamente degradado por conta de exploração, de poluição e do turismo predatório. Já os mangues ou os manguezais são um bioma que existem em uma faixa de transição entre o mar e a terra. Eles existem geralmente na junção entre a água do mar e a água doce dos rios, sendo assim um bioma muito rico em biodiversidade, servindo de berçário para a vida marinha. Porém, ele tem sido muito degradado por conta da expansão urbana e da poluição e o aquecimento das águas. E para a gente chegar ao final, vamos falar de biotecnologia, que nada mais é do que a modificação genética de plantas e que tenha resistência a certos tipos de doenças e insetos. Sempre foi muito falado que as sementes transgênicas vieram para poder acabar com a fome no mundo. Porém, os detentores dessa tecnologia não fazem isso. Sendo que o grande problema humano não é a quantidade de alimento produzido, mas a sua distribuição. E para fechar, vamos falar de biopirataria. E quem acredita que biopirataria é apenas o contrabando de espécies de plantas e animais, está bem equivocado. Vale lembrar que isso serve para muitos tipos de remédios que são produzidos por indígenas, onde grandes empresas de forma maliciosa aprendem essas receitas com os índios, geram a patente e daí obtêm o lucro com a venda desse produto que é chamado de novo. Um belo exemplo foi do Brasil, que teve que reivindicar a patente do açaí e do cupuaçu, que são plantas nativas do nosso território.